Dia, todos que estão conosco online, todos que aceitaram esse desafio de acordar cedo em pleno sábado, mas é muito bom nós acordarmos cedo com uma proposta de estudarmos a palavra do Senhor, de estarmos na presença dele, de ouvirmos a sua voz, de termos um alimento espiritual para as nossas almas no dia de hoje, e que nós possamos ouvir a voz do Senhor no dia de hoje e possamos então estar atentos para aquilo que Ele quer falar conosco no dia de hoje. Então vamos lá, vamos orar para que o Senhor fale conosco nessa manhã. Pai, nós queremos te agradecer, ó Deus, pela noite de descanso. Te agradecemos porque o Senhor tem cuidado de nós. O Senhor tem nos protegido, o Senhor tem feito tantas coisas nas nossas vidas. Nós queremos reconhecer que o Senhor é o nosso Deus, que o Senhor tem nos abençoado de inúmeras formas e nós queremos nesta manhã nos colocar em Sua presença. Queremos dedicar essa primeira hora do nosso dia a Ti, Senhor, para que seja um culto agradável a Ti, para que possamos entrar na Sua presença, ó Deus, para que possamos ouvir a Sua voz e que o dia de hoje, ó Deus, seja um dia cheio do Senhor, seja realmente um dia diferente daqueles anteriores. Que hoje nós possamos entender aquilo que o Senhor quer falar conosco. Abra o nosso entendimento, em nome de Jesus. Amém. Amém. Então vamos lá, irmãos. Continuando o nosso devocional em Gálatas. Abra comigo aí a sua Bíblia no livro de Gálatas, capítulo 4, versículos 8. Nós leremos até o versículo 31 do capítulo 4 de Gálatas. Ou seja, nós vamos fazer praticamente todo o capítulo 4 aqui na leitura de hoje. Vamos fazer um estudo sobre esse capítulo 4 de Gálatas, né? Então vamos lá. Antes, versículo 8. Antes, quando vocês não conheciam a Deus, eram escravos daquele que, por natureza, não são deuses. Mas agora, conhecendo a Deus, ou melhor, sendo por Ele conhecidos, como é que estão voltando àqueles mesmos princípios elementares, fracos e sem poder? Querem ser escravizados por eles outra vez? Vocês estão observando dias especiais, meses, ocasiões específicas e anos. Temo que os meus esforços por vocês tenham sido inúteis. Eu lhes suplico, irmãos, que se tornem como eu, pois eu me tornei como vocês. Em nada vocês me ofenderam. Como sabem, foi por causa de uma doença que lhes preguei o Evangelho pela primeira vez. Embora a minha doença lhes tenha sido uma provação, vocês não me trataram com desprezo ou desdém. Ao contrário, receberam-me como se eu fosse um anjo de Deus, como o próprio Cristo Jesus. Que aconteceu com a alegria de vocês? Tenho certeza que, se possível, vocês teriam arrancado os próprios olhos para dá-los a mim. Tornei-me inimigo de vocês por lhes dizer a verdade? Os que fazem tanto esforço para agradá-los não agem bem, mas querem isolá-los a fim de que vocês também mostrem zelo por eles. É bom sempre ser zeloso pelo bem, e não apenas quando estou presente. Meus filhos, novamente estou sofrendo de dores de parto por sua causa, até que Cristo seja formado em vocês. Eu gostaria de estar com vocês agora e mudar meu tom de voz, pois estou perplexo quanto a vocês. Digam-me vocês, os que querem estar debaixo da lei, acaso vocês não ouvem a lei? Pois está escrito que Abraão teve 2 filhos, um da escrava e outro da livre. O filho da escrava nasceu de modo natural, mas o filho da livre nasceu mediante promessa. Isto é usado aqui como uma ilustração
Estas mulheres representam duas alianças. Uma aliança procede do Monte Sinai e gera filhos para a escravidão. Esta é Agar. Agar representa o Monte Sinai, na Arábia, e corresponde à atual cidade de Jerusalém, que está escravizada com os seus filhos. Mas a Jerusalém do Alto é livre e é a nossa mãe. Pois está escrito: regozije-se, ó estéril, você que nunca teve filho. Grite de alegria, você que nunca esteve em trabalho de parto, porque são os filhos da mulher abandonada os que... porque mais são os filhos da mulher abandonada do que os daquela que tem marido. Vocês, irmãos, são filhos da promessa, como Isaque. Naquele tempo, o filho nascido de modo natural perseguiu o filho nascido segundo o Espírito. O mesmo acontece agora. Mas o que diz a Escritura? Mande embora a escrava e o seu filho, porque o filho da escrava jamais será herdeiro como o filho da livre. Portanto, irmãos, não somos filhos da escrava, mas da livre. Ok. Irmãos, eu quero compartilhar hoje, aqui dentro desses versículos que nós lemos, um tema que me chamou a atenção aqui, as ilustrações sobre a maternidade. Nós falamos ontem que nós temos o direito de filiação, ou seja, nós temos o direito de sermos filhos de alguém. E esse direito Deus manifesta em Cristo quando manda seu Filho morrer na cruz, e a partir do momento que nós cremos, então, em Jesus Cristo, nós somos filhos de Deus. Aqueles quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos ou serem chamados filhos de Deus. Então nós sabemos que Deus é o Pai. Nós temos essa afirmação categórica, Deus é o Pai. Mas aí, quem é a mãe? Nós temos esse direito à filiação, nós temos direito a ter um pai, nós temos direito a ter uma mãe. Nós já sabemos quem é o pai da criança, né? Quem é o nosso pai. Mas agora nós temos direito de saber também quem é a nossa mãe. E aqui nós temos pelo menos nós temos 3 ilustrações sobre mãe aqui no texto que nós lemos, né? E aí nós vamos nos aprofundar então nessas 3 ilustrações. Mas antes de entrar nas ilustrações sobre as mães, eu quero chamar a atenção dos irmãos aqui para uma ocasião oportuna pela qual o Paulo pregou o evangelho lá na região da Galácia. Foi interessante ele dizer, né, que ele foi para a Galácia por causa de uma enfermidade. E essa enfermidade fez com que ele mudasse o seu itinerário. Ele provavelmente tinha já estabelecido uma rota de viagem por aquela região e aí, por causa dessa enfermidade, ele precisou então mudar um pouco a rota, mas essa mudança de rota foi algo realmente abençoador para aquelas cidades da região da Galácia. Pelo menos 4 cidades, quero lembrar os irmãos, 4 cidades: Antioquia da Psídia, Listra, Icônio e Derbe, são as 4 cidades da região da Galácia. Lembrando, irmãos, que essa carta era uma carta circular, ou seja, essa carta deveria percorrer as igrejas nessas 4 cidades, ou até mais. Nós não sabemos exatamente se haviam igrejas apenas nessas 4 cidades. É provável que existiam outras igrejas também na região da Galácia, em outras cidades, e por isso essa carta ela teve uma importância muito grande para aquela região. O fato é que nós temos registros históricos, não nas narrativas bíblicas. Lá no livro de Atos nós não temos muitos detalhes sobre essa viagem missionária, a primeira viagem missionária de Paulo nessa região da Galácia, mas nós temos alguns relatos históricos de que
Paulo e a equipe missionária tenha passado por um surto de malária enquanto eles estavam indo para a região da Galácia. E aí, como eles estavam passando por uma região pantanosa que fica nas proximidades de Antioquia da Psídia, entre Antioquia da Psídia e a cidade de Perge, então existe nesse lugar uma região muito pantanosa, muito úmida, e esse lugar inóspito, um lugar difícil de ser atravessado, provavelmente a equipe missionária pegou alguma malária e por isso eles precisaram mudar a rota da sua viagem. Outra teoria que nos parece também mais efetiva, até porque nós temos alguns indícios bíblicos aqui, é de que Paulo tinha uma deficiência na sua visão. E por causa dessa deficiência na visão, ele precisava de algum tipo de colírio, ele precisava de algum tipo de remédio que era encontrado nessa região da Galácia. Isso significa que Paulo tinha se proposto a pregar o evangelho ali, naquela região, e provavelmente ele foi até a Galácia, principalmente em busca de um remédio para os seus olhos. E quando nós lemos aqui o texto de hoje, nós vemos esse indício muito forte de que Paulo tenha ido por causa dessa deficiência nos olhos. Alguns estudiosos acreditam que essa deficiência nos olhos seja o espinho na carne de Paulo. Lá em 2 Coríntios 12, quando Paulo diz que tinha um espinho na carne, um mensageiro de Satanás que sempre vinha para ele para mostrar que ele era um mero mortal, para não deixar ele se ensoberbecer. Então, provavelmente essa deficiência visual que era essa dificuldade de enxergar, que era o seu espinho na carne. Provavelmente também dores nos olhos que ele tinha. E aí, quando ele vai até a região da Galácia, aqui Paulo diz que os Gálatas eles atenderam muito bem a Paulo. E atenderam tão bem ao ponto de Paulo sentir como que se os Gálatas pudessem tirar os olhos deles e entregar para Paulo de tão forte vínculo que foi criado entre Paulo e as igrejas dessas cidades. Ou seja, nós percebemos então que Paulo, nós não temos essa ideia lá no livro de Atos, né? Mas aqui no livro de Gálatas dá a entender que Paulo permaneceu um bom tempo ali naquela região pregando o evangelho, convivendo com os Gálatas, e ele teve esse sentimento então de acolhimento no meio dos Gálatas, a ponto, né, de ter sido tão bem recebido, tão zeloso, né? Os Gálatas eram tão zelosos. Aí quando Paulo sai da região da Galácia, chega esses judaizantes, e esses judaizantes tentam minar a autoridade apostólica de Paulo, dizendo que Paulo não era apóstolo de Cristo, e buscando, né, um pouquinho de ciúmes aí, né? Esses judaizantes então estavam enciumados, buscando falar mal da vida de Paulo e isolá-los. Então essa era a estratégia que os judaizantes estavam usando para deturpar o evangelho que Paulo havia pregado. No entanto, nós percebemos que quando Paulo chama a atenção dos Gálatas, ele chama a atenção como se fosse uma mãe. E aqui é a primeira ilustração da maternidade, aqui, né, no texto que nós lemos. Então Paulo, ele se sentia tão responsável por essa igreja como uma mãe que cuida do seu filho. E ele precisa chamar a atenção do seu filho, ou dos seus filhos, às igrejas da Galácia. Então ele tem essa responsabilidade como mãe, e ele procura chamar a atenção dos seus filhos. E ele diz assim, no versículo 19, meus filhos, novamente estou sofrendo dores de parto por sua causa. Ou seja,
ele sentiu as dores do parto quando a igreja nasceu e agora ele está sentindo novamente as dores de parto porque a igreja está precisando de uma reeducação. A igreja está precisando de alguns cuidados especiais. E Paulo, ele se sente como uma mãe que repreende o seu filho. E às vezes a vara precisa ser algo realmente firme. A repreensão precisa ser firme para com o filho, já que o filho estava se desviando das verdades bíblicas, das verdades da palavra do Senhor, das verdades do Evangelho. Então, Paulo, ele precisa voltar, colocar no eixo, e ele diz que ele estava perplexo por causa desse desvio. Ele queria até mudar o tom de voz, ele queria até usar de um outro artifício para com os Gálatas. No entanto, o desvio que eles estavam passando era um desvio tão grande que ele precisava chamar atenção com um tom de voz mais duro. Daí nós temos então essa primeira ilustração da maternidade aqui no texto, né? A maternidade de Paulo em relação aos Gálatas. Aí vem as duas outras ilustrações, Sara e Agar. Essa comparação entre Sara e Agar. Aqui no texto, Paulo diz no versículo 24, isso aqui é usado como ilustração. Algumas versões chamam alegoria. E aí tem gente que fala assim, mas é proibido pregar alegoricamente. E Paulo está pregando aqui alegoricamente. Né? A gente aprende isso no seminário, a gente estuda teologia, e aí todos os professores de homilética falam assim, não preguem alegoricamente, porque a pregação alegórica é algo assim, não vem de Deus, né? Mas aqui, Paulo, qual a diferença da gente para Paulo, né? Paulo, além de ter um Wi-Fi especial aí com Deus, de ter uma conexão especial com Deus, né? Ele avisava quando ele ia pregar alegoricamente. Então ele avisou, olha só, aqui é uma alegoria, é uma ilustração, tá? Não dá para levar essa verdade em todos os aspectos do texto bíblico. Ou seja, nós não podemos pregar, nós não temos essa autorização de pregar alegoricamente. Agora, algumas ilustrações são válidas para ter um entendimento mais profundo da palavra de Deus. E aí, Paulo fala o seguinte, Abraão teve 2 filhos. E as mães eram mães diferentes. Aí nós temos Sara e Agar. A Sara recebeu uma promessa. Abraão recebeu uma promessa, né? Você vai ter um filho. E aí ele ficou pensando, puxa vida, como que eu vou ter filho na velhice? E a Sara, já também com idade avançada, não podia mais ter filho, era estéril. Como assim esses 2 velhinhos aí vão ter filhos? Então a Sara falou assim, bom, eu tô velha já e tal, vamos dar um jeitinho aqui, né? Vamos mandar a serva, eu vou emprestar minha serva aqui, e a serva vai ser a barriga de aluguel. A barriga de aluguel para que a gente tenha filhos e a gente possa receber essa promessa de Deus. Mas esse esforço que a Sara fez para liberar a serva para Abraão é um esforço humano, não é um esforço divino. A promessa já havia sido dada a Abraão, de que ele seria pai de muitas nações. Pai de uma nação. E na verdade ele foi pai de 2 nações, 2 grandes nações. Né? Nós vemos que os ismaelitas, filho da Agar, Ismael, os ismaelitas também foram um grande povo, um povo que tinha características comerciais. Quando José, por exemplo, é jogado no poço pelos seus irmãos, passam ali ismaelitas, comerciantes ismaelitas, que levam José para ser vendido como escravo lá no Egito. Ou seja, os ismaelitas foram fruto
de um jeitinho brasileiro ali, sabe? Um jeitinho maroto, que Abraão falou assim, não, vamos dar um jeitinho aqui, porque já que a promessa de Deus está demorando para acontecer, vamos pelo nosso esforço, vou dar uma mãozinha para Deus, para que a promessa aconteça de uma vez por todas. E o que acontece é que esse filho dado pela Agar, feito com a Agar, e que é fruto, né, desse relacionamento impróprio de Abraão com uma escrava, não é filho legítimo. Não é tido como filho legítimo. Por quê? Porque ele é filho da escrava. Nós sabemos então quem é o pai, mas a preocupação agora é quem é a mãe. Você quer ser filho da promessa, filho de Sara, que recebeu a promessa, ou você quer ser filho de Agar, que é o filho da escrava, que está debaixo da lei? E aqui Paulo usa claramente essa ilustração entre lei e graça. E a Sara representa então a Nova Jerusalém, a Jerusalém do Alto. E é interessante nós pensarmos como que a Bíblia converge em todas as coisas. Paulo escreve aqui falando da Jerusalém do Alto, da Nova Jerusalém, e depois João escreve muitos anos depois, lá em Apocalipse, descrevendo essa Jerusalém do Alto, essa Nova Jerusalém. Como que as coisas são maravilhosas e como a palavra de Deus é maravilhosa e converge para a verdade acerca do reino de Deus. O fato é que nós temos então aqui o filho da escrava, Ismael, que representa a lei, representa a aliança dada no Monte Sinai. O Monte Sinai foi onde Moisés subiu para receber as tábuas da lei. E Moisés sobe nesse monte, tem lá uma conversa com Deus, depois ele desce do monte com as tábuas e é estabelecida essa lei no meio do povo de Israel. Já o filho de Sara, Israel, então aqui representa toda a graça, a nova aliança, né? A aliança que nós temos com o próprio Deus e não a aliança da escrava. Então, Paulo está falando assim, vocês têm que escolher. Vocês não conseguem ser filhos de duas mães diferentes. Você precisa escolher quem é a sua mãe. Ou você vai escolher viver pela lei e pelas obras da lei você vai ser justificado, ou seja, você vai ser julgado, né? Vai ser justiçado, essa é a palavra mais correta, né? Você vai ser julgado segundo as obras da lei. Só que tem que prestar bastante atenção, porque a lei é praticamente impossível de ser cumprida à risca, de ser cumprida na sua integralidade. Ou seja, você vai receber um julgamento em cima daquilo que é a lei. Agora, o justo, ele não vive pela lei, ele vive pela fé. E aí nós temos a escolha, então, de sermos filhos de Sara, filhos, então, da promessa, filhos da fé. E assim nós recebemos já a nossa adoção, Deus é o nosso pai, e aí nós precisamos escolher quem é a nossa mãe. Você vai escolher ser filho de uma escrava, então você vai voltar para suas práticas antigas. Você vai voltar. E o que Paulo está querendo dizer é o seguinte: vocês estão voltando para aquele tempo de escravidão. Vocês estão querendo viver novamente a lei que só traz escravidão, a lei que só traz um peso, uma culpa muito grande. Nós falamos aqui alguns dias atrás que ninguém é justificado por cumprir a lei, ou seja, quando você cumpre a lei à risca, você não recebe uma estrelinha a mais por isso. Você não ganha um brinde especial porque você cumpriu a lei à risca. Na verdade, a lei ela é dada somente por causa das transgressões, para regular as relações entre o homem e Deus e o homem e o seu próximo. Então, nós precisamos estar conscientes de que nós temos a lei e nós temos a fé, nós temos a promessa. E quem é a nossa mãe? A mãe é Sara
que é a promessa, ou a mãe Agar, que é a lei que nos leva para a escravidão. Quem é a sua mãe hoje? Você escolhe viver debaixo da graça ou você escolhe viver debaixo da lei? Paulo coloca essa discussão para com os Gálatas e ele diz o seguinte, no versículo 31. Portanto, irmãos, não somos filhos da escrava, mas da livre. Nós somos filhos de Sara, porque nós recebemos essa adoção como filhos e nós então somos filhos da promessa. Nós somos filhos de Abraão, nós somos Israel espiritual, nós somos sacerdócio real, povo santo, escolhido de Deus. E a partir disso, então, a partir dessas afirmações, nós precisamos nos revestir dessa autoridade que nós temos como filhos de Deus e filhos da promessa. Amém, irmãos? Que hoje o dia seja um dia muito cheio da presença de Deus, que nós possamos viver a graça de Deus em tudo que nós fizermos. Estou lembrando aqui agora, né? Foi por causa de uma enfermidade que Paulo pregou o evangelho no meio dos Gálatas. Pode ser que nós estejamos passando por alguma luta, pode ser que nós estejamos passando por uma enfermidade, uma dificuldade nas nossas vidas, mas saiba que essa dificuldade, essa enfermidade, isso que a gente está passando pode ser uma grande oportunidade, pode ser uma porta aberta para a pregação do evangelho para alguém. Nós não sabemos os planos de Deus, mas nós sabemos que nós precisamos testemunhar em todos os lugares. Nós somos chamados para testemunhar, seja por causa da enfermidade ou seja na saúde também. Nós vamos testemunhar a graça de Deus, vamos testemunhar aquilo que Deus fez nas nossas vidas para todas as pessoas ao nosso redor. Amém, irmãos? Vamos orar para encerrar o nosso devocional de hoje. Pai, muito obrigado por este dia. Obrigado pelas suas misericórdias que se renovam sobre nós. Queremos pedir a sua bênção sobre tudo que nós formos fazer, a sua direção, que o teu Espírito Santo nos capacite para que entendamos quais são as oportunidades, as portas que o Senhor está abrindo diante de nós, para que a sua palavra seja pregada, para que nós sejamos testemunhas fiéis daquilo que o Senhor já fez nas nossas vidas e que em nome de Jesus nós tenhamos o discernimento para entender que essa é uma oportunidade que o Senhor está abrindo, que nós tenhamos esse discernimento do Teu Santo Espírito para enxergarmos essas oportunidades e que possamos assim testemunhar da Sua palavra, testemunhar de Cristo para todas as pessoas. Ó Deus, muito obrigado pelo dia de hoje, obrigado por este período devocional e nós queremos hoje, ó Deus, receber o Senhor como nosso Pai, nós queremos receber também essa ilustração dada pela Bíblia, a Sara como nossa mãe, porque nós somos filhos da promessa do Senhor. Nós recebemos essa herança do Senhor, nós reconhecemos que somos filhos do Senhor e reconhecemos que somos filhos também da promessa que o Senhor deu a Abraão e deu a Sara. Ou seja, Deus, nós queremos viver todas as promessas do Senhor para as nossas vidas. Que o dia de hoje seja um cumprimento da sua promessa redentora nas nossas vidas. Que o dia de hoje, meu e dos meus irmãos, seja um dia repleto do Senhor, da sua presença, que seja um dia cheio do Teu Espírito Santo, que seja um dia de cumprimento de promessas nas nossas vidas. Que hoje os nossos olhos estejam abertos, atentos para os cumprimentos das promessas que o Senhor já fez para nós um dia. Muito obrigado pelo dia de hoje, nos revestimos dessa autoridade, nos revestimos, ó Deus, do Teu Espírito Santo e vamos em frente, vamos seguir o nosso dia, que o Senhor abençoe o nosso dia, para a honra e glória do Teu nome que nós oramos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, irmãos, Deus abençoe a todos.
um ótimo sábado para vocês. Lembrando que amanhã nós não teremos o devocional, aos domingos e às segundas nós não estamos fazendo o devocional. Retornamos na terça-feira, em nome de Jesus, com o capítulo 5, e vou falar uma coisa para vocês. Capítulo 5 é muito especial. Capítulo 5 é uma bênção, porque a gente vai falar sobre a liberdade que nós temos em Cristo. E aí nós vamos nos aprofundar nesse tema e vai ser algo libertador. Vamos falar sobre liberdade, então nós vamos experimentar realmente essa liberdade nas nossas vidas. Amém? Deus abençoe a todos. Um ótimo sábado, um ótimo domingo também, que vocês possam experimentar aí o testemunho de Cristo na vida de vocês, possam ser cheios do Espírito Santo, e terça-feira a gente se vê aqui nos devocionais em nome de Jesus. Abraços, tamo junto, até mais!